Depois de conhecê-los bem, nós vamos então tentar pensar desses versículos alguma lição teológica que o autor bíblico, sob a inspiração do Espírito Santo, deixou transparecer, embutiu no texto. O texto, então, está mesclado com essas coisas. O texto tem essas gotas de teologia mescladas aí dentro dele. O texto é como se fosse, como eu posso ilustrar isso? O texto é como se fosse um cookie. O nosso texto é isso, é um cookie. Nós temos a massa textual, nós temos a massa narrativa, e nessa massa narrativa, mesclada nessa massa narrativa, nós temos as gotinhas de chocolate teológico. Este cookie que está diante de nós não tem gotas de chocolate amargo, não tem. São gotas de chocolate ao leite, são lições facinhas de digerir. Algumas vezes, as lições que estão na massa textual, as gotas de chocolate que estão na massa textual, são gotas de chocolate bem amargo. Mas aqui não. Aqui, o nosso cookie é um cookie fácil de digerir, porque as gotinhas de chocolate doutrinário que estão aqui, mescladas aqui, são chocolate ao leite, da Lindt ainda por cima. Bem gostosos mesmo. Talvez um ou outro a gente estranhe um pouquinho, talvez, não sei. Mas, no geral, é um cookie muito saboroso e fácil de digerir. Vamos, então, caminhar sobre essa massa textual. Vamos, então, mastigar essa massa textual. E vamos detectar essas gotas que aparecem na massa textual. E vamos, então, conhecer melhor aquilo que o Senhor quer nos ensinar em termos de doutrina, porque nós não sabemos quando precisaremos dessas coisas. Nós precisamos comer esse cookie. Precisamos comer essa bolacha com essas gotas de chocolate doutrinário. Por quê? Porque isso tudo nos dá vigor, nos dá energia, nos dá força, nos dá crescimento. Talvez nós não precisemos dessas coisas hoje, mas essas coisas estarão em nós, consolidando a nossa alma, estruturando o nosso interior, dando-nos forças e saúde espiritual, de maneira que amanhã, quando estivermos diante de problemas terríveis ou de apelos perigosos, essas coisas vão nos valer, essas coisas estarão ali presentes e vão nos fortalecer, e nós vamos poder enfrentar qualquer coisa com isso tudo em nós, pelo simples motivo de que essas coisas estão em nós, nos capacitando a seguir em frente. E isso é muito importante para as nossas vidas. O crescimento espiritual não ocorre aos saltos. Não é assim que a coisa acontece. Não existe campanha, é a semana do crescimento espiritual. Isso não existe. E você vai lá, numa semana, e faz uma corrente de oração, e uma corrente de jejum, e depois daquela semana você que era desse tamanho e virou um gigante. Isso não existe. Isso não existe. São mentiras, são enganações. O crescimento é lento. E ele vem a partir do zelo, do estudo, da reflexão, do andar com Deus. É assim que o crescimento espiritual acontece. Nós vamos crescendo aos poucos. A vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. E esse brilho, esse crescimento vem dessas coisas, desses alimentos que nós comemos, e que vão nos fortalecendo ao longo da vida cristã, de modo que quando nós encontramos dificuldades ou outras situações da vida, nós sabemos como agir. Quando nos encontramos diante de desafios, de perigos, de propostas, nós sabemos como agir. De onde veio o nosso conhecimento? De onde veio a nossa sabedoria? De onde veio o nosso discernimento, a nossa percepção? De onde vieram essas coisas? Essas coisas vieram de anos e anos, comendo o cookie de Deus, saboreando o cookie de Deus, a sua palavra, que foi nos fortalecendo, nos dando vigor, nos dando amadurecimento espiritual.